E ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou dar uma de louco aqui, eu vou falar umas verdades a vocês. Não é que ele quer se gabar do que ele era, ele não quer se gabar de quem ele foi, mas ele está usando isso como contraponto aos falsos mestres que eles se gabavam de quem eles eram. Você já viu quando uma pessoa, antes de tomar o púlpito, antes de começar a pregar, ela começa a falar de onde ela pregou, ela começa a falar das graduações, ela começa a colocar um pedestal para, olha, eu não sou qualquer um. E é contra isso que Paulo está falando. E é muito comum a gente ver isso nos nossos dias. A gente tem bons exemplos de bons homens de Deus que, por exemplo, você conhece a história, você conhece a preparação. Por exemplo, eu nunca vi em uma mensagem do Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes, ele chegar e falar dos seus predicados antes de ministrar. A nossa credibilidade vem do Espírito Santo, não vem de quem nós somos, não vem daquilo que nós temos, mas vem de Deus. E é justamente isso que ele vai chamar eles, que eles estavam sendo insensatos de ouvir essas pessoas, porque infelizmente, irmãos, não é só hoje. Antigamente já existia, na igreja primitiva já existia a boa parte da igreja que escutam os loucos e deixam de escutar os sábios, deixam de escutar os pastores da sua igreja, o seu pastor, para escutar os loucos que estão por aí. A gente vê cada bobagem. E por que isso? Porque infelizmente não é só hoje, mas naquela época também as pessoas não se aprofundavam no conhecimento da palavra. Diziam servir a Cristo, mas não procuravam conhecer o Deus que elas serviam. Aí qualquer um que falava, geralmente essas pessoas elas têm uma habilidade na argumentação, elas sabem argumentar. E a orientação que Paulo está dizendo aqui vale para a igreja de Coríntios, mas para nós hoje. Não é qualquer um que serve para nos instruir. A gente não deve olhar para o gabarito daquela pessoa. A gente tem que olhar se o que essa pessoa diz está coerente com a palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a Bíblia. Tem crente que vem perguntar umas coisas para a gente já de cara já sabe, não é a Bíblia. E para quem não lê a Bíblia, irmãos, não conhece a Bíblia, se a pessoa chegar e falar que a Bíblia diz tal coisa, ou distorceu um versículo da Bíblia, ela simplesmente vai comprar como verdade. E é justamente isso que Paulo está ensinando. É o seguinte: só quem é louco, só quem é orgulhoso vai se gloriar daquilo que Deus fez. Porque realmente tem gente que Deus usou, tem gente que é usada por Deus, mas infelizmente, você quer ser tido como louco na obra de Deus, começa a se gabar, começa a se gloriar daquilo que Deus já te usou. Se foi Deus quem te deu, se foi Deus quem te usou, por que você vai se gabar? Porque a glória é de Deus. Depois, mais na frente, Paulo vai dizer: olha, se eu tenho que me gloriar, eu tenho que me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas imperfeições. Por quê? Porque o poder de Deus vai se aperfeiçoando na minha fraqueza. E quando você vê uma pessoa se gloriando daquilo que fez, daquilo que faz na obra de Deus, é pura motivação humana. O reino de Deus não ganha com isso. Quando eu vejo alguém se gabando do que já fez, do que faz, sabe que essa pessoa, na verdade, ela está sendo movida por um motivo humano, porque isso não muda a vida de ninguém, isso não salva ninguém, isso não edifica ninguém, isso só infla o ego de quem está falando. Então é justamente isso que Paulo está sendo um pouco irônico aqui, porque quando você é irônico, você consegue chamar a atenção. Então nesse ponto aqui, Paulo está chamando a atenção da igreja de Coríntios. Olha, preste atenção, eu estou sendo irônico aqui, é para vocês não esquecer mesmo. E outra coisa, muitos têm facilidade de se submeter a loucos e desprezam facilmente os sensatos. Porque a sensatez, às vezes, ela parece muito monótona. A gente quer algo diferente, a gente quer algo extraordinário. A palavra
de Deus, ela se renova a cada dia, a cada manhã, bem verdade. Mas a forma de nós nos relacionarmos com Deus não muda. Aí chega pessoas querendo inventar coisas que não estão na Bíblia. Sempre vai existir doutrinas novas que querem, na verdade, mudar um pouco o sentido do Evangelho, mas o sentido do Evangelho nunca mudou. O sentido do Evangelho é o mesmo e tem transformado vidas. Se eu mudo o sentido do Evangelho porque acho que não está surtindo efeito, o problema não está no Evangelho, o problema está em quem ouve o Evangelho. E é isso que as pessoas precisam compreender. Eu não preciso transformar o Evangelho para ele ficar mais palatável, para ele ficar para as pessoas receberem de uma forma mais amigável. Não, o Evangelho é esse aqui. Ah, mas esse Evangelho que você prega, ele alcança poucas pessoas. É bem verdade, mas as poucas pessoas serão alcançadas, serão cristãos genuínos. O grande problema que nós vivemos hoje na nossa geração, uma igreja fria, uma igreja fraca, porque infelizmente começaram a mudar a mensagem, começaram a deixar a mensagem mais light, né? E o que é a mensagem do Evangelho? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, o Evangelho é tapa na cara do pecador. O Evangelho, quando ele é apresentado, ele não é passar a mãozinha na cabeça, não. Ele vai confrontar, ele vai, na verdade, afrontar também a pessoa. Olha, o que você está fazendo errado, Deus não está satisfeito com você. Dessa forma, Deus ama só quem é filho, mas aborrece quem é pecador. Ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. E é justamente essa a mensagem do Evangelho. Depois, no versículo 22 e 24, ele diz o seguinte: eles são hebreus, eu também sou. Eles são israelitas, eu também sou. Eles são descendentes de Abraão, eu também sou. Eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles, e tenho estado mais vezes na cadeia, tenho sido chicoteado muito mais do que eles, e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Tem gente que eles querem validar a importância deles na obra de Deus pelo que eles já passaram. Já sofri demais pelo Evangelho. Olha, se não fosse eu ter sofrido, pagado o preço, você não estava aqui não. Deixa eu te falar um negócio. A pessoa que Deus usou para te alcançar, se ele se recusasse, Deus ia fazer duas coisas. Ou Deus ia agir com ele igual agiu com Jonas, tratar com ele de uma forma mais dura, para fazer ele alcançar você. Ou se não, ele ia chamar outra pessoa, ele ia chamar outro lugar, mas ele não deixaria de cumprir o propósito que tem com você. Ou seja, quando você vê uma pessoa falando assim, se não fosse eu na sua vida, se não fosse eu ter pregado o Evangelho para você, se não fosse eu ter te ensinado a palavra de Deus, se não fosse você, Deus tinha usado outro. Tem gente que acha que se ele cruzar os braços, a obra de Deus para não, irmãos. Para não. É bem verdade que a obra de Deus vai sofrer? Vai. Porque você vai deixar a obra de Deus, cambaleando. Mas uma coisa é verdade: se você não quer, Deus levanta outro. Se você não quer, Deus chama mais alguém. Mas Deus sempre tem os seus remanescentes. Quando Elias vai dizer, só eu fiquei, ele fala, não, ficou só você não, tem mais gente por aí. Infelizmente também tem muitas pessoas que hoje querem fazer igual Elias faz. Só eu faço tudo certo, só eu sou fiel a Deus, está todo mundo em pecado, só eu que sou santo. Não, irmãos. Deus fala para Elias, não é só você não. Eu tenho para mim muitos que não se dobraram. E é justamente isso que Paulo está querendo dizer aqui, que ele tinha muitos motivos. E se fosse para se gloriar, ou aquilo que ele se gloriava, ele tinha muito mais. Olha, ele tinha um orgulho de ser judeu, que ele poderia dizer, olha, eu sou judeu. Sabe por quê? Ele não estava em Jerusalém, não estava na Judeia. Ele estava
ali em Corinto. Só que sabe o que eu acho interessante aqui? O evangelho veio dos judeus, é bem verdade, mas tinha judeus que ele começava a querer dizer que ele tinha algo a mais de Deus só porque ele era judeu. Ou seja, os judeus eles tinham uma mania de grandeza. Olha, eu sou judeu, então eu estou na frente, na fila eu tenho prioridade aqui, né? Só pelo fato de ser judeu. E ele está falando, não, vocês não devem colocar uma pessoa no pedestal só porque ela é judeu. Outra coisa, você não pode definir alguém na obra de Deus pela linhagem dela. Ah, veio de Abraão, é descendente de Abraão, é israelita, é judeu. Você não pode credibilizar uma pessoa na obra de Deus pela denominação que ela vem, pela escola de teologia que ela fez, de quem ela é filho, de quem ela é parente, de quem ela é. Não. Nós definimos uma pessoa, se ela é santa, se ela é digna de credibilidade na obra de Deus, é olhando os seus frutos, olhando quem ela é. E é isso que Paulo está chamando a atenção. Olha, se for para a questão de ele vai dizer, olha, a gente foi humilde quando a gente esteve com vocês. Nós não colocamos na mesa nenhum dos nossos predicados humanos. Nós apresentamos a você aqui no Evangelho e nós esquecemos de quem nós éramos. E é isso que Jesus quer de mim, quer de você. Deus não quer, quando nós formos fazer a obra de Deus, a gente ficar colocando os nossos predicados sobre a mesa. Na verdade, quem faz isso está querendo o quê? A admiração humana. Infelizmente, irmãos, tem muita gente na obra de Deus que não faz a obra de Deus para agradar a Deus, ou para ver o crescimento da obra de Deus, para ver o reino, né, produzindo, crescendo. Tem gente que faz a obra de Deus, infelizmente, para ser admirado. E são justamente esses que começam a colocar quem ele é, quem ele for, o que ele faz. Isso não deve ser levado em conta. Paulo se diz melhor que eles em trabalho, ou seja, se for por trabalhar, eu trabalhei muito mais que vocês. Olha a quantidade de igrejas que eu plantei, olha o que eu passei pelo Evangelho, né? Mas Paulo não está falando assim aqui, não é por orgulho que trabalhou mais que eles, é por esclarecimento, por mostrar aos coríntios, olha, se eles estão se orgulhando de quem eles é, eu tenho muito mais predicados para me orgulhar, mas nem por isso eu vou me orgulhar, não sou louco para isso. Seu sofrimento na obra de Deus não te faz maior do que ninguém. Tem gente que, você não sabe o que eu já passei, você não sabe o que eu já entreguei na presença de Deus. O que a gente faz para Deus, o que a palavra de Deus fala, se eu der com essa mão não deve ficar sabendo. Felizmente a gente vive uma geração que é igual Angola, tem que ficar cantando o tempo inteiro, mais canta do que faz. Galinha ainda canta depois que bota, né? Mas Angola não, ela canta sem botar. A gente vive essa geração, fala que faz, não faz. Você não vê obras, você não vê conduta, mas está ali falando que faz, falando que tem conduta, mas não tem. É justamente isso que Paulo está reprovando. Olha, nós precisamos falar menos e fazer mais. Nós precisamos, né, ser mais do que falar. E é justamente isso que ele está chamando a gente para refletir. Depois do versículo 25 ao 26 ele vai dizer: 3 vezes os romanos me bateram como reis, e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigo de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios ou judeus e também pelos não judeus. Tenho estado em meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Foi interessante que o Evangelho, Deus não nos chama para viver como superstar. Não, tem gente que pensa
E na verdade, se você for, na verdade, um falso profeta, o diabo não vai dar para você uns status, né, status de superstar. Bem verdade, tem servo de Deus que tem sim status, é conhecido. Só que Paulo, assim como Paulo era conhecido, só que o verdadeiro servo de Deus, ele enfrenta isso que Paulo enfrentou. Ele foi 3 vezes, né? Ele foi chicoteado, apanhou dos romanos. E outra vez foi apedrejado. Irmão, você sabe o que é ser chicoteado? Nesse chicotinho, nós hoje em dia não é chicote de couro. Imagina você levar 39 chibatadas por amor do Evangelho, para não deixar de pregar o Evangelho, porque se ele negasse parar, vocês vão sofrer essas penas. Outra coisa, apedrejamento, irmãos, pedra. Alguém já destacou uma pedra? Imagina várias pedras ao mesmo tempo. Então o que Paulo está falando aqui? Olha, eu nunca falei isso para vocês. Eu nunca expus aqui o que eu passei, o que eu deixei de passar, as minhas provações, os meus sofrimentos. Eu nunca falei nada a vocês. Por quê? Porque para ele isso não fazia diferença. O objetivo dele era o quê? Era mostrar Jesus a eles, era mostrar Jesus ao povo, era pregar o Evangelho. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem faltado casa, comida e roupas. Às vezes fazer o Evangelho, pregar o Evangelho, não é tão simples assim. Às vezes você tem uma situação boa. Muitos pastores que renunciam uma vida estabilizada, profissão, para pregar a palavra de Deus, é bem verdade que depois nos honra, mas tem um início complicado de privações, de sofrimento. Ele falou que faltou até moradia, comida, roupa. Agora, o grande problema às vezes que a gente não quer, eu sirvo a Deus, não pode faltar isso para mim. Irmão, se faltou para Paulo, eu quero de Deus isso e muito mais, que não falte nada. Mas se faltar, quem somos nós para cobrar de Deus? Estou fazendo a tua obra, está faltando casa, está faltando comida, está faltando roupa. Paulo, você está melhor que Paulo. Olha o que Deus deu para Paulo. A maioria das cartas foi escrita por Paulo. Foi um grande homem de Deus. E mesmo assim faltou para ele. Ainda pesa diante de mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Ou seja, aquele que faz a obra de Deus, ele tem preocupação com a causa. Aquele que quer aparecer, aquele que quer um pedestal, ele não preocupa com a igreja, ele preocupa com o holofote que está sobre ele. Mas aquele que tem preocupação com a causa do Evangelho, ele se preocupa. Ele se preocupa com o que a igreja, o andamento da igreja. Se ele tem um departamento, ele se preocupa com o andamento da igreja, com a igreja, com o pastor, com os irmãos. E é isso que Paulo está dizendo aqui, né? O verdadeiro obreiro, o verdadeiro cristão, ele tem essas preocupações. Depois do versículo 27 ao 31, quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco, e quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Irmãos, tão interessante que nós, como ministro, um pastor, tem toda a obrigação de sentir as dores do seu rebanho. A conquista de um membro deve ser celebrada, mas quando um membro, quando um crente, alguém que nós cuidamos, está sofrendo, nós também devemos sofrer junto. Nós devemos também aprender a sofrer as dores uns dos outros. E é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Que quando alguém caía da fé, ele sofria. A gente não pode falar, não, que lá que não vigiou, deixa para lá, vai fazer falta não, dava trabalho aqui. Paulo não falava isso não. A gente como pastor tem que vigiar para não cair nessas ciladas, que é isso que o diabo quer.
Até o crente que dá trabalho aqui, ele é precioso para Deus. Outra coisa, nós devemos também entender, a gente também tem que preocupar com aqueles que estão fracos. Às vezes a gente gosta de apontar a fraqueza, as falhas, mas será que eu estou orando? Será que eu estou auxiliando, orientando? E Paulo, ele tem esse cuidado. Ainda pesa diante de mim sobre mim a preocupação que tem. Sabe o que é você ficar preocupado? Né? E ele ainda pede de Deus misericórdia, né, para que Deus ajude a levantar aqueles que estão caídos, para ele também não cair. Paulo, ele reconhece a sua condição humana. E um líder deve sim reconhecer que é humano, que ele precisa também da misericórdia de Deus. O líder, ele não pode se colocar no pedestal. Você é tentado como qualquer um, né? Nós somos homens suscetíveis a falhar e precisamos até vigiar mais que os outros. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, não é porque está aqui que é super homem, não é porque está aqui que é super crente, não. Eu, no começo, quando eu era criança, eu achava que pastor, obreiro era anjo. Depois eu comecei a descobrir que não, é bem verdade que a gente tem que fazer, né, para viver uma conduta, não viver uma vida de pecado. Não estou falando sobre vida de pecado, estou falando sobre falha. Nós somos seres humanos suscetíveis a falhar, a errar. O único motivo que podemos nos orgulhar é de nossas fraquezas. Isso que Paulo, ele fala latente aos nossos corações. Ou seja, sabe por quê? Ele vai dizer, se eu tenho um motivo para me orgulhar aqui, não é do que Deus me usa, não é do que eu faço, não é do que eu já fiz, é das minhas fraquezas. Porque Paulo está querendo exaltar aqui as fraquezas dele? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: se eu tenho que contar algo aqui sobre mim, é algo que me humilhe, é algo que me deixa lá embaixo, não é algo que me deixa lá em cima. Porque o que a palavra de Deus diz? Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Deus, ele não usa aquele que se coloca acima dos outros. Não. Deus usa aquele que se diz, olha, não sou ninguém, é Deus que usa, é Deus que faz. Tem muita gente que tem um bom argumento para falar, até consegue emocionar pessoas, mas você não vê ninguém sendo transformado através da vida dele. Por quê? Porque é fácil você emocionar alguém aqui, mas ter o Espírito Santo, quando você fala, trabalha nos corações, muita gente não tem. Aí é igual a vasilha, faz barulho, comove, mas não muda. É tão interessante que tem um pregador, esqueci o nome dele agora, se não me engano, foi Jonathan Edwards. Ele pregou um sermão, pecadores na mão de um Deus irado, e as pessoas conseguiam ver o inferno debaixo dos pés dele. Foi uma experiência tremenda. O que é isso? É poder de Deus. Agora, o poder de Deus, ele não opera aonde é orgulho. Lúcifer foi expulso do céu porque o orgulho fez com que ele se rebelasse contra Deus. Todo orgulhoso, ele tem uma mania de rebelião. Todo orgulhoso. Você vê, quando um obreiro ele se acha que ele está grande demais, não estou grande demais para congregar, eu vou abrir meu próprio ministério. Aí vai ali, faz igual o Lúcifer, carrega boa parte da igreja, funda o seu próprio ministério. Quantos vocês não vêem fazendo por aí? Irmãos, nós que somos usados por Deus, nós devemos vigiar. O diabo sabe que às vezes tem muitos líderes, tem muitos obreiros que não vão cair na prostituição, não vão cair no dinheiro, não vão cair nos pecados que muita gente vigia aí. Sabe onde vai cair? No orgulho. Se tem uma máquina que o diabo usa para derrubar servos de Deus, se chama orgulho. Quando nós ficamos com o coração cheio de orgulho, a gente não consegue submeter a ninguém. Não estou falando que você não é de você se submeter no quesito de você seguir aquilo que aquela pessoa fala como doutrina. Mas se Deus te colocou
sobre a liderança de alguém, você deve se submeter às ordens dela para que o reino de Deus avance. Tem gente que é assim: se ele tiver sobre a liderança de alguém no departamento, ele não faz nada, mas se você colocar ele faz, ou seja, ele pensa sempre que ele está fazendo para a pessoa, mas você não faz para a pessoa. Quando nós atendemos uma liderança para fazer algo para a glória de Deus, para o reino de Deus, sabe quem que a gente está atendendo? A gente está atendendo e servindo o próprio Deus. E é isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Outra coisa, versículo 32 e 33. Quando estivemos na cidade de Damasco, o governador, nomeado pelo rei Arestas, por guardas dos portões da cidade para me prender. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse um grande cesto por uma abertura da muralha, e assim escapei do governador. Irmãos, observe aqui. Imagine, Paulo era um criminoso? Tinha matado alguém? Tinha roubado alguém? Não. Mas ele estava sendo procurado como um bandido de alta periculosidade. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando a gente se dispõe a fazer a obra de Deus, o que Jesus disse? Se perseguiu mim, vão perseguir vocês. Você quer conhecer se uma pessoa é cheia de Deus? Observe se está tudo bem, se ela não é atacada, se ela não... Então, tem algo errado. Porque o inferno ele se levanta contra aquele que vive o verdadeiro evangelho, que propaga o verdadeiro evangelho, que prega o verdadeiro evangelho. Isso é verdade. Vai olhar a história aqui na Bíblia, você vai se deparar com isso. Todos aqueles que têm uma vida com Deus enfrentaram grandes tribulações. Não é que a gente quer tribulação não, mas isso é da vida. Agora, se eu não enfrento contra-ataques do inferno, porque o que é que Jesus vai dizer? Olha, eu estabelecerei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que isso nos diz? Que as portas do inferno, o inferno vai se levantar contra a igreja do Senhor. Agora, se eu não sou um verdadeiro cristão, se eu não sou um obreiro de valor para Deus, para a obra de Deus, eu vou enfrentar a oposição. Por quê? Não é sobre número, é sobre essência. O diabo ele não se importa de ver uma igreja cheia se ali o verdadeiro evangelho não estiver sendo pregado, se ali o verdadeiro evangelho não estiver transformando ninguém. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a essência. Por isso nós devemos ficar atentos. A gente não deve deixar o evangelho mais light, não é tudo que o diabo quer. O diabo ele não se importa se a igreja está cheia ou se a igreja está vazia, não. O que ele se importa é com a essência do evangelho dentro da igreja. Aí ele começa a causar divisões na igreja, começa a causar problemas na vida particular daqueles que pregam a palavra e daqueles que estão também na igreja. Por quê? Porque o diabo, o inferno, ele milita contra aqueles que seguem e que estão tendo para si o verdadeiro evangelho. Deus levantou pessoas para ajudar Paulo. É tão interessante que tem luta, tem tribulação, tem. Quando você decide fazer o que é certo, quando você decide fazer a obra de Deus, você vai ter muita tribulação. Só que Deus ele sempre envia alguém para te socorrer, alguém para te estender a mão no momento de dificuldade. E Paulo ele foi salvo. Sabe por quê? Por amigos. Deus sempre vai mandar alguém para nos socorrer. É bem verdade que Deus vai deixar você passar por algumas tribulações, vai. Mas Ele sempre vai enviar alguém para te estender a mão, alguém para te socorrer. Na verdade, a gente que faz a obra de Deus e que vive o Evangelho, a gente está lutando contra o inferno todo dia. Agora imagine você viver uma guerra. Imagine, por exemplo, quem vive lá na Ucrânia, está vivendo uma vida em paz? Tranquilidade? Não, quem vive em guerra, porque lá em Efésios 6, Paulo vai dizer: a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue,
não é contra o seu vizinho, não é contra o seu parente, não é contra o seu colega de trabalho, é contra hostes e potestades, contra principados da maldade que habita nas regiões celestiais, é contra o inferno mesmo, irmãos. É contra isso que a gente milita, e até o último dia vai ser essa batalha. Agora, se eu vivo uma vida superficial, você acha que eu vou enfrentar a batalha? Começa a ver para você ver. Começa a fazer o teste. Começa a jejuar, a orar, e a viver uma vida de retidão perante Deus, e ver se a sua vida vai ficar tranquila. Não vai, não. O diabo quer que você pense assim: antes de eu jejuar, antes de eu ter uma vida digna da presença de Deus, eu não enfrentava isso. Então eu vou deixar de jejuar, vou deixar de ler a Bíblia, vou deixar de buscar a Deus. É isso que o diabo quer de nós. Então nós devemos entender que viver o verdadeiro Evangelho vai impor sobre nós algumas coisas que nós precisamos estar dispostos a viver. Porque por mais que seja difícil, é passageiro. Um dia vai se terminar. Quando Paulo, lá em Timóteo, ele vai falar para Timóteo, na carta que ele escreve, ele vai dizer o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É combate. Não é fácil, irmãos. É combate, combate, combate. E sempre nós vamos estar militando contra este mundo, militando contra o inferno. Irmãos, que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos dar sabedoria, assim como Ele deu para os cristãos de Corinto, que nós possamos estar atentos, porque a gente sempre vai enfrentar isso aqui. Isso aqui não é contra a igreja de Corinto, é contra a igreja do Senhor. Então nós vamos estar atentos para não cair na lábia de falsos pastores, falsos mestres, falsos pregadores. Até o hino que a gente canta, a gente tem que tomar cuidado. Qual hino é esse? Você sabia que tem hino que infla mais o nosso ego do que adorar a Deus? Aquele hino que fala que Deus vai se levantar do trono por você, que Deus vai agir por você. Mas e nós, o que vamos fazer a Deus? Se você olhar os salmos, que eram os hinos que o povo de Israel cantava, você não vai ver ali o eu predominando. Os hinos que adoram a Deus, que o céu recebe, são hinos que falam de Deus, que falam da glória de Deus, que exaltam a Deus e não ao ser humano. Então até nisso a gente precisa vigiar. Qual hino que você está ouvindo? Tem hino que você vai ouvir e vai passar o dia inteiro ouvindo, não vai te edificar. Agora, o que edifica é aquilo que glorifica o Deus que nós servimos. Tanto de palavra que você vai ouvir no YouTube, quanto de hinos que você vai ouvir. E a palavra em si, você pode, em qualquer lugar que você chegar aqui, vai te edificar. Observe os hinos da harpa cristã. Você vai observar que são hinos que te edificam. Por quê? Porque o centro não é o homem, é Cristo. Não é um sabor de mel da vida que você vai ouvir. Nada contra o hino, contra o cantor, contra a cantora. Mas observe o sabor de mel. Tem glória para Deus ali? Não. É um Deus que exalta o homem para glorificar o homem. Mas e Deus nessa história? Então nós precisamos estar atentos para a gente não cair nessas coisas que não vêm de Deus e que o diabo coloca para que nós venhamos tropeçar. Amém?